Olá, amigos. Bem-vindos ao canal. O fim chegou. Queridos, como vocês já estão inteirados, Trump cria o Conselho de Paz. O Conselho de Paz. É interessante que essa ideia partiu da resolução do conflito de Israel com o Hamas, no qual Trump colocou como integrante, um dos integrantes, o ex-ministro, primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. Como Trump teve resultados positivos em relação à Venezuela, ou seja, capturando Nicolás Maduro, e como teve resultados positivos em relação à Nigéria, combatendo o Estado Islâmico, que estava matando cristãos, Trump disse que sozinho conseguiu evitar 8 guerras, né? Desfazer 8 guerras que estavam assolando o mundo. E com essas vitórias, ele, a princípio com esse conselho de paz que era para resolver os problemas entre Israel e o Hamas, ele estendeu agora para resolver problemas mundiais, irmãos. E quando a gente lê isso, é inevitável que nós leamos, né? É inevitável que venha um pensamento na mente, principalmente quem estuda a Bíblia, a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, verso 3, o famoso texto de Paulo que diz: quando disserem a paz, paz, haverá repentina destruição. Interessante que quando Paulo escreveu esse versículo, ele escreveu à igreja de Tessalônica, e ele diz que os irmãos de Tessalônica, eles não eram ignorantes quanto às profecias, e Paulo diz também que os irmãos de Tessalônica, para eles, Jesus não viria como um ladrão, porque eles sabiam das profecias, eles conheciam as profecias. Então Paulo quis dizer que Cristo, ele vem como ladrão para os ímpios, para os que não estudam a palavra de Deus, para os que não conhecem as Escrituras Sagradas. Esses, Cristo voltará como ladrão, porque eles não estão esperando Jesus. Para nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos que Jesus não virá como ladrão, porque nós estamos esperando Ele. E realmente sim, essa atitude de Trump, ela é profética. Por que ela é profética? Porque não só ele quer convidar todos os países para acabar com os conflitos no mundo, mas também ele convoca o Vaticano como seu líder. E mais uma vez nós voltamos à profecia de Apocalipse 13, verso 11, a qual por séculos muitos reformadores, a Igreja Adventista, de forma oficial, através de vários estudos, confirmou que a besta da terra é os Estados Unidos. E as características é muito interessantes, que diz que ela tem o mesmo poder que Roma tem no passado. Realmente, exatamente, mas a parte do texto que diz o seguinte: e fará com que o mundo adore a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Esse texto ele cai como uma luva, porque lá em Apocalipse 13, verso 11 e 12, diz que os Estados Unidos farão o mundo adorar de volta Roma, o Vaticano. Somente uma coisa ainda não está completa nessa profecia, que é o decreto dominical, que nós vimos aqui no canal, que já tem um documento dos Estados Unidos proposto para isso, para ser aplicado ainda esse ano, e a aceitação do Vaticano de forma oficial. O convite foi feito para o Papa Leão XIV, para ele integrar esse Conselho da Paz. Se o Papa Leão XIV aceitar, veremos o cenário perfeito e mais completo para o decreto dominical. E só abrindo um parênteses aqui, o livro Eventos Finais, no capítulo Engano Satânico dos Últimos Dias, Ellen White diz que Satanás aparecerá como Jesus Cristo
personificando Jesus Cristo no período que o decreto dominical chegar. E a bênção do falso Cristo será sobre os guardadores do domingo, os adoradores da besta. E olha que interessante. Satanás, ele vai querer um mundo unido, um mundo cristão, para se curvar aos seus pés. Por isso que ao Papa se integrar esse conselho de paz é o caminho perfeito para o decreto dominical ele se acelerar, Satanás aparecer como falso Cristo e aconteceu a grande tribulação, o terrível tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. E aqui diz o seguinte: Conselho de Paz, veja a lista de países que aceitaram participar do grupo. Lula, o presidente do Brasil, foi também chamado, mas ainda não respondeu. Diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou uma série de países para o Conselho de Paz, um grupo criado por ele para, em um primeiro momento, supervisionar a situação na faixa de Gaza. De toda forma, o líder americano já afirmou que o trabalho do grupo pode se expandir para além do território palestino e abordar outros conflitos. Quem já aceitou fazer parte do Conselho de Paz? Um alto funcionário da Casa Branca afirmou, nessa quarta-feira, a Reuters, que cerca de 35 líderes mundiais já se comprometeram a participar do Conselho de Paz. Dentre os cerca de 50 convites enviados, de toda forma, o governo Trump não especificou quais nações concordaram em integrar o grupo. Segundo as informações da CNN Brasil, a Reuters, entre os países que aceitaram estão a Arábia Saudita, a Argentina, a Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Belarus, Catar, Cazaquistão, Egito, Emirados Árabes, Hungria, Indonésia, Israel, Jordânia, Kosovo, Kuwait, Marrocos, Paraguai, Paquistão, Turquia, Uzbequistão e Vietnã. Quem foi convidado para o Conselho de Paz, mas ainda não confirmou? Outros países líderes foram convidados, mas ainda não deram uma resposta, incluindo o presidente do Brasil. Interessante que o Canadá afirmou ter concordado a princípio em participar, mas que os detalhes ainda não estão sendo definidos. Aqui a Itália já disse que tem um problema na Constituição que precisa ser resolvido. Outros países como Rússia, China, Índia e Austrália e Irlanda não deram resposta. Trump chegou a dizer nessa quarta-feira de que o presidente Vladimir Putin aceitou o convite, mas o líder russo ressaltou que ainda está analisando a proposta. Então, meus irmãos, perceba que praticamente 50% do mundo, dos líderes mundiais que são influentes, já aceitaram o convite. Então nós vemos aí a profecia a todo vapor. Então, quando aquele texto de Paulo se cumpre, que quando disserem paz, paz vai repetir a instrução, justamente quando envolver os Estados Unidos e o Vaticano. Se o Vaticano não entrar aqui nessa, podemos dizer que ainda essa profecia não está completa. Mas se o Vaticano, presta bastante atenção, se o Vaticano, o Papa, que foi feito um convite para o Papa, como diz aqui, por fim, o Papa Leão XIV também foi convidado, segundo Pietro Parolin, principal autoridade diplomática do Vaticano. O cardeal disse que será necessário um pouco de tempo para reflexão antes de uma resposta sobre o assunto. Ou seja, o Vaticano não disse que não, ele está analisando. Se o Vaticano entrar nesse Conselho de Paz, aí se formou a união entre Igreja e Estado, ou seja, definitivamente Roma Papal, a besta que emerge do mar, se une com a besta da terra, que é os Estados Unidos da América. E aí se forma a união final para o conflito final do Armagedon. E esse Conselho de Paz, ele não vai ter apenas esses líderes, vai ter um líder máximo.
que é o próprio Satanás que se personificará como Jesus Cristo. Ele só está esperando o decreto dominical sair nos Estados Unidos para ele se apresentar como Jesus Cristo. E ali, se você ler o capítulo do Eventos Finais, lê esse capítulo, é importante. Engano satânico dos últimos dias. Ali diz que ele vai andar em todos os países, vai curar milhões de pessoas, vai proclamar a paz. Ou seja, Satanás vai dar um reforço a esse conselho de paz aqui. E a bênção dele estará sobre os guardadores do domingo. E aí depois disso, vai ter uma grande perseguição contra os guardadores do sábado, porque seremos acusados de ser contra a paz mundial. E a serva do Senhor diz que perderemos todo o apoio terreno dos governos e seremos considerados perturbadores da sociedade e da paz mundial e caçados como animais, assim como aconteceu com Davi quando foi perseguido por Saul. Então, a crise está muito próxima. Coloque aqui a sua opinião. Será que o Vaticano vai aceitar participar desse conselho de paz, dessa nova ONU? Aqui é uma nova ONU, como líder máximo os Estados Unidos. Será que o Vaticano vai aceitar esse convite de Trump para ser um dos líderes desse conselho de paz, dessa nova ONU? Coloca aqui a sua opinião, se o Vaticano vai aceitar agora ou ele vai relutar e não participar. Coloca aqui, irmãos, suas opiniões, é muito importante. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui de forma muito importante. E agora eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou falar aqui. Eu sou Enoque Ramos, criador do canal O Fim Chegou. Prego sobre profecias há 20 anos. E muitos me conhecem, muitos que seguem esse canal me conhecem pessoalmente. Outros não me conhecem apenas pela voz. Faço isso apenas para me preservar. Há um tempo atrás, coloquei uma ajuda para um amigo que estava com um problema nos olhos. Consegui um valor de R$ 1.300 que deu para ajudá-lo na sua cirurgia. Infelizmente, parte do valor foi perdido por causa da vaquinha. A vaquinha cobra uma porcentagem. Infelizmente, surgiu uma nova emergência. Estou com a minha sogra com suspeita de câncer no intestino e também no estômago. Infelizmente, já consumimos as nossas economias em quase R$ 3.000 com os exames que foi pedido. Eu peço um socorro aqui aos irmãos que me conhecem, os irmãos também que não me conhecem, mas seguem esse canal. Ajudem e socorrem a minha sogra. Não podemos levar ela para a secretaria, para o SUS, porque demora muito e o médico diz que é urgente. Eu vou deixar o exame dela aqui no final, o nome dela, o exame onde foi feito. Não deixarei a foto dela, porque quero preservar a sua imagem. Mas deixarei o exame aqui no final e o Pix da minha esposa, o CPF dela, para quem quiser ajudar com qualquer valor. Precisamos no máximo em 2 semanas de pelo menos de R$ 1.500 a R$ 2.000, que vai compor os gastos com o exame e os gastos com viagem. Por gentileza, meus irmãos, peço socorro, a ajuda de vocês. Quem puder contribuir com qualquer valor, deixarei aqui o exame no final do vídeo e também deixarei o Pix da minha esposa para quem quiser contribuir. Não farei a vaquinha, porque infelizmente a vaquinha online no site, porque infelizmente eles pegam uma porcentagem do valor. E precisamos do valor integral de forma urgente. Que Deus abençoe a todos e agradeço por seguir esse canal. Fiquem com Deus. Obrigado pelo apoio de todos. Deus abençoe.